Na revisão de hoje, vamos falar sobre genética, evolução e biodiversidade. Nelas, vamos observar como as características dos seres vivos surgem e como podem ser transmitidas ao longo das gerações. Então, vamos lá? Para iniciarmos, vamos falar um pouco de história. Existiam muitas teorias até meados do século XVIII sobre como eram passadas as características hereditárias, ou seja, aquelas passadas de pai para filho. Exemplos são a teoria da pré-formação, onde cada espermatozoide conteria um indivíduo em miniatura, e a teoria da herança misturada, que dizia que as características maternas e paternas se misturavam nos filhos. É de 1858 a 1866 que entra em cena o monge Gregor Mendel, onde realizava estudos utilizando ervilha, e foi com suas teorias que a genética começou a obter muitas respostas. Agora vamos iniciar os estudos dos experimentos de Mendel. O objeto de estudo de Mendel era a ervilha, pois ela ajudaria na avaliação, já que reproduzia bastante, como também possuía parte masculina e feminina, realizando assim a autofecundação, que é a fecundação na mesma planta, ou a fecundação cruzada, que é o cruzamento de plantas diferentes. Além disso, a ervilha possuía características fáceis de se observar. Ela poderia ser de pele lisa ou rugosa, de cor amarela ou verde, entre outras características. Mendel achava que, se uma planta tinha uma semente amarela, existia algum fator responsável por essa cor. Então Mendel realizou o cruzamento de plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. Ele observou que o resultado da primeira geração desse cruzamento só deu sementes amarelas. Porém, na segunda geração dessas, observou que 25% dessas sementes eram verdes e 75% eram amarelas. Então, a conclusão dele foi que a cor amarela era dominante e a verde era recessiva. Mendel realizou vários outros cruzamentos para verificar as outras características, e o resultado era sempre o mesmo. A primeira geração tinha característica dominante, já a segunda apresentava a proporção 3:1. Então ele chegou às seguintes conclusões. Cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Esses fatores são recebidos dos indivíduos de geração paternal. Cada um contribui com apenas um fator de cada par. E quando um organismo tem dois fatores diferentes, é possível que uma característica se manifeste, que é a dominante, sobre a outra que não aparece, que é a recessiva. Essas conclusões são conhecidas como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação de um par de fatores. Vamos interpretar as conclusões de Mendel com o que sabemos atualmente. Vamos lembrar que a maioria dos indivíduos se reproduzem de forma sexuada, onde os gametas se unem formando o zigoto, também chamado de célula-ovo. Esses gametas possuem os cromossomos que são formados pelo DNA. Na maioria dos seres vivos, os cromossomos ocorrem em pares, sendo chamados assim de homólogos. Os gametas possuem metade do número de cromossomos das outras células do corpo. No caso dos humanos, tanto o espermatozoide como o óvulo, que são os gametas, possuem cada um 23 cromossomos e, após a fecundação, estes se unem no zigoto, formando os 46 cromossomos. Com o decorrer do processo de reprodução, antes do zigoto se dividir, os cromossomos se duplicam, para que as novas células produzidas possuam a mesma quantidade de cromossomos. Este processo de divisão é chamado de mitose. Os gametas possuem apenas metade dos cromossomos em relação às outras células do organismo, porque eles sofrem uma divisão especial, que é chamada de meiose. Cromossomos homólogos pode haver formas ou versões diferentes do mesmo gene, que são chamados de alelos. Assim, voltando ao experimento de Mendel, em um dos cromossomos da ervilha pode haver o alelo que determina a cor amarela e o outro a cor verde. Em outro par de cromossomo pode haver um alelo que determina que a pele é lisa e o outro que a pele é rugosa. Lembrando que entre esses alelos existe o dominante e o recessivo. O conjunto de alelos que o indivíduo possui são chamados de genótipo. Quando esses alelos são iguais, ou seja, dominante com dominante ou recessivo com recessivo, são chamados de homozigotos. Quando são alelos distintos, ou seja, dominante com recessivo, são chamados de heterozigotos.
Os genótipos e fatores ambientais influenciam nas características dos indivíduos. Essas características formam o fenótipo do indivíduo. Utilizando o que foi estudado e sabendo que a cor amarela é dominante e a verde é recessiva, podemos ver que no experimento de Mendel, o primeiro cruzamento foi feito com a semente amarela e verde homozigotas. Por isso que a primeira geração só apareceu sementes de cores amarelas. Porém, devido ao cruzamento, elas agora se tornaram heterozigotas. Com o cruzamento dessas sementes heterozigotas, originou, além das amarelas, as sementes verdes. Com isso, podemos perceber que a suposição de Mendel estava correta, ao dizer que existiam fatores que influenciam nas características dos seres vivos. Para finalizarmos, aqui está um mapa mental mostrando o que estudamos hoje, para facilitar que vocês assimilem mais rápido o conteúdo. Deixarei os slides da aula através de um link na descrição do vídeo, para que vocês possam baixar. Espero ter nos ajudado, bons estudos e não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!